Oi, gente, tudo certinho? Graças a Deus. A dúvida é: posso confiar em correspondentes bancários? Existe a Facta, existe a Novo Horizonte, existe diversos, centenas de milhares de correspondentes bancários querendo fazer um empréstimo consignado e toda hora é uma ligação diferente. Será que eu devo confiar? Então fica comigo que eu vou explicar para vocês agora quais são os riscos que isso corre e o que é que você vai pagar adquirindo um desses serviços, tá? Mas para isso eu quero te pedir aquela ajuda, você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, por gentileza se inscreve, ativa o sininho, deixa o like se gostar do vídeo. Continuou com dúvidas, quer dar uma sugestão, uma opinião, perguntar algo, por favor, deixa nos comentários abaixo que será um prazer responder e ter todos vocês aqui, beleza? Mas sem demora, sem enrolação, bora para o que interessa. Bom, gente, olha só. A dúvida de muita gente é: Banco Facta, Novo Horizonte, CG, CC, existem diversos bancos aí que entram em contato com vocês, a princípio bancos. Mas olha só, tem que ter bastante cautela no momento de adquirir um desses serviços. Eu vou explicar os motivos que pode ficar mais caro o seu empréstimo em algumas situações. Bom, o Banco Facta, ele tem a mesma operação, a mesma função que esses outros bancos, mas ela é mais famosa, mais conhecida, ela tem uma estrutura diferente. Então, existem algumas reclamações, essas reclamações são positivas, por quê? Porque você sabe que a empresa existe. Por exemplo, a gente entrou aqui no Reclame Aqui e foi olhar lá a primeira Facta. Lá no Reclame Aqui, tem algumas reclamações. Ah, a Facta está cobrando tal juros. Então, são reclamações que você sabe que a empresa existe. Quando a empresa não tem reclamação, aí a gente tem que se preocupar. Por quê? Porque toda empresa grande ela tem que ter pelo menos uma reclamação, tá? Nem todo mundo é perfeito. Então, isso caracteriza que é algo real. Mas o que mais intriga muitos inscritos é a taxa de juros que tem sido cobrado na Facta. Algumas pessoas falam assim: Silva, não só na Facta, mas em vários correspondentes bancários, tá? Deixar bem claro, também aqui eu não quero atrapalhar o trabalho de ninguém e a gente só está esclarecendo a dúvida de muitos inscritos, que é uma real. Bom, olha só, a Facta não é um banco, ela não vai te emprestar dinheiro, ela não vai te emprestar. Olha só, a Facta SA não é uma instituição financeira e não realiza operações de crédito diretamente. A Facta Financeira SA é uma plataforma digital que atua como correspondente bancário para facilitar o processo da contratação do empréstimo. Realmente, ela facilita? Sim, ela vai facilitar muito. Por quê? Porque ela tem toda a técnica, ela sabe tudo, então ela tem experiência nisso. Então, mais do que eu e você, ela vai lá diretamente no banco e já tem os contatos e contratos. Ela não trabalha somente com o Banco Pan, ela trabalha com várias instituições financeiras. E dentro dessas instituições financeiras, ela vai ter uma taxa de juros ao favor dela. Por exemplo, vamos supor que o Banco Pan libere uma taxa de juros de 3%. Isso é um exemplo, um exemplo. Vamos supor que libere 3% de juros. Então, a correspondente bancária, não só a Facta, todas as correspondentes bancárias, como o máximo é 3,5%, então ela pega 0,5% e joga em cima. Você tem que observar isso no contrato. Quando ela joga em cima, então quem fica com esses 0,5%? A instituição financeira, tá? Então, a correspondente bancário. Isso vai valer para todas as correspondentes bancários. E existe algumas correspondentes bancários que cobra um valor para fazer essa intermediação. Então, você já vai pagar uma taxa de juros maior um pouco do que o banco está oferecendo e vai ter que pagar ainda uma taxa por fora, uma taxa de corretagem. E isso significa que se você for pegar R$ 2.800, uma instituição financeira dessas, correspondente bancário, vai tirar 200, R$ 300. Então já vem descontando, tá? Então existe uma taxa. Muita gente falou: Silvas, eu fiz em algumas correspondentes bancárias e tá me dando R$ 2.100, sendo que tá com 3,5%, mantém 3,5%. Então, para onde está indo o restante do dinheiro? É isso que eu quero que vocês entendam. Então, o Banco Pan, por exemplo, está fazendo uma taxa de juros de 3% e a instituição está colocando mais 0,5% ou 1% em cima. Então, ela acaba tirando um pouco. E a própria empresa, ela ganha uma comissão do banco já. Então, ela ganha dos dois lados. No final da história, quem ganha mais é ela. Ganha mais do que você e ganha mais
do que o banco, porque está tirando dos dois lados. Então, qual o conselho que a gente dá? Bom, o conselho que a gente traz é que você faça um cálculo antes em uma instituição financeira X e depois faça em uma das correspondentes bancárias e veja a semelhança desse contrato, tá? Então, tudo que eles fazem são legais, a maioria, para quem eu estou falando aqui de correspondentes bancários em geral. Existem correspondentes bancários que não são de confiança e outros são de confiança. Então, você tem que ver história, tem que ver no Reclame Aqui antes de estar passando suas informações, antes de estar passando os seus dados. É muito importante você ter essa atenção, porque qualquer um pode chegar como correspondente bancário, entra aqui no seu WhatsApp, pega todos os seus dados, pega o empréstimo em seu nome e fica. E você fica a ver navio. Então, tem que ter bastante cuidado. Mesmo com as empresas que são registradas, que são tudo legais, existe um risco de você ter um valor menor nesse empréstimo. Então, por isso que eu aconselho vocês fazerem primeiro uma análise, tá? Então, antes de solicitar o empréstimo, olha qual é a taxa de juros do banco e olha a da correspondente bancário para ver a semelhança nos valores, tá? Porque talvez diretamente no banco você consiga até um troco a mais. Tem casos que até no correspondente bancário você ganha mais um valor. Você ganha até a mais que o banco. Então, mas nesse caso, você tem que fazer a comparação. É mais fácil em uma instituição financeira de correspondentes bancários? Sim, é mais fácil, como eu falei. Eles vão diretamente no assunto, eles sabem para onde ir, eles vão ser direcionados. Mas existe um risco do valor ser maior o desconto, tá? Então, desconto que eu falo é na taxa de juros e no valor que vai disponibilizar para vocês. Então tem que prestar bastante atenção quanto a isso. Eu espero ter te ajudado. Se você teve dúvida ainda assim, deixa aqui abaixo que será um prazer responder todos vocês. Deus abençoe sua vida no nome de Jesus e valeu!